Estamos começando mais uma live da semana, né? E eu vou dar um tempinho aqui para as amadas estarem aparecendo, para poder estarmos começando, né? A dar o meu testemunho, né? Que é basicamente isso mesmo que vai ser nessa live. O meu testemunho é baseado na experiência mesmo que eu tenho vivido. Paz do Senhor, Caroline. Seja bem-vinda, meu amor. Vamos ver. Nós já temos 15 mulheres aí. Pessoas, né? Não posso generalizar se são mulheres. Olá, Sandra. Seja bem-vinda, meu anjo. Vamos lá, né? Já fiz a chamada. Oi, Laine, obrigada, meu amor. Que isso, são seus olhos. Paz, Adriana. E, assim, eu acho bem interessante, porque uma coisa é a gente dizer assim, a gente vai fazer uma live hoje, ou a gente vai fazer uma live semana que vem. Mas quando tá acontecendo, as coisas elas se tornam de uma forma diferente, né? Primeiro assim, como Ana já falou, como a Rose já falou, e eu tô aqui com esse mesmo sentimento, né, de gratidão a Deus. Oi, Rose, paz, meu anjo, que bom que você tá aqui comigo. Eu tô tão nervosa, vocês não têm noção da responsabilidade, do compromisso que é, né, tá falando aqui, né, pra vocês. Sabemos que muitas coisas que têm acontecido na vida da gente é propósito de Deus. Quer dizer, muitas não, todas são propósitos de Deus, para que nós aprendamos, né, a viver de acordo com a vontade dele. Eu tô aqui, eu não sei dizer qual é a sensação. Ana quase chorou, Rose quase chorou e eu tô hiper nervosa. Parece que é a primeira live que eu tô fazendo. Porque assim, depois que foi encerrado o grupo do WhatsApp, a vida da gente ela tomou um rumo um pouco diferente. Porque a gente tá cortando, é isso? Ah, Jesus, deve ser aí, né? Eu acredito que sim. Mas vamos ter um pouquinho de paciência. Porque se estiver cortando, acompanhe conforme der. E depois a gente... Talvez também seja a minha internet que esteja fraca, né, o sinal. Se a gente tiver alguma dificuldade, você tiver alguma dificuldade de estar acompanhando, né, que depois a gente assista o vídeo na íntegra, né, porque depois aí ele fica. Olha, tem alguns dizendo que tá ótimo, outros dizendo que tá travando, então realmente se tá bom para alguns e para outro não, varia muito da internet de cada uma, né? Então aí vamos ter um pouquinho de paciência. Sabemos que o intuito de... Como é? Que bom, graças a Deus que a gente tem conseguido transmitir, né? Porque o nosso intuito, o que eu acabei de ver assim num dos comentários, é que tenho aprendido muito com os vídeos que são postados no canal. Então assim, é esse o foco mesmo, né? É o foco de transmitir a palavra de Deus. Sim, porque quando a gente fala a respeito do nosso testemunho, quando a gente fala o que aconteceu na vida da gente e o que Deus fez na vida da gente, é transmitir a palavra de Deus. Porque nós não nos baseamos em nada além da palavra do Senhor, né? É baseado nisso. E como o tema dessa live hoje, né, convivendo com o marido que saiu de casa, né? É interessante, porque temos que escolher uma pessoa para falar sobre o assunto. Aí caiu para Bel falar sobre o assunto. Por quê? Né? Porque eu sou uma das administradoras que convivo, e eu não vou dizer a vocês
que é um mau convívio, é um convívio bom com meu marido mesmo depois que ele saiu de casa. Como vai ser um testemunho, então eu no decorrer da live vou estar passando para vocês todas as fases que foram vividas, né? Obrigada, Gabriela. Que Deus abençoe você também, meu anjo. Todas as fases que foram vividas. Por quê? Porque assim, quem me vê hoje, quem olha pra mim e imagina, eu acho engraçado que algumas pessoas até dizem assim, você não tem noção. Muitas mulheres, quando a gente vai dar uma determinada orientação, elas dizem isso. Você não tem noção do que eu tô passando, você não sabe o que eu tenho vivido, né? A gente escuta muito isso, né? E nós sabemos sim. Nós temos noções sim. Na verdade, nós vivemos na carne, na pele. Porque para que a gente tenha propriedade naquilo que a gente está dizendo, a gente tem que ter vivido, né? E é por isso que as meninas pediram para que eu fizesse essa live hoje, porque assim, eu vivi da pior fase até a fase que é a mais amena, a que eu estou vivendo hoje. Há quanto tempo ele tá fora? Eu não gosto muito de estar contando o tempo não, sabe? Mas eu vou dizer a você, fora mesmo de casa, vão fazer 4 anos, né? Algumas têm mais tempo do que eu, outras têm menos tempo do que eu, mas a gente não tem que analisar tempo. Eu passei por um período que eu ficava contando muito essa coisa de tempo, sabe? Assim, quanto tempo eu vou passar por isso? Né? Quanto tempo mais eu vou ter que viver? Né? Ah, tá certo, Zaqueu. Você é homem e também pode estar vivendo a mesma coisa que nós, com certeza. Assim, o intuito, nós aconselhamos mulheres, tá? Encorajando mulheres é para aconselhar mulheres. Mas claro que o que nós estamos transmitindo aqui também vale para homens também, com certeza. Né? Eu tenho colegas conhecidos que estão também vivendo a mesma situação que nós. Mas eu queria, assim, primeiro, antes de tudo, falar exatamente isso, né? Que nós estamos, Deus colocou no coração da Ana para que ela montasse um grupo no Facebook, depois no WhatsApp, e por fim a gente atrelou a minha conta do YouTube, para que a gente pudesse alcançar as pessoas que estavam num processo de debilitação. Também está indo para o 4º ano, né, Arlete? Então, assim, quem está sofrendo sabe, mas nós sabemos, acho que até um pouco mais, porque nós já sofremos e nós já estamos passando, como o Roso costuma dizer, nós não estamos no deserto mais, nós estamos no vale, né? Nós já passamos pelo deserto e vamos chegar no vale, né? Então, quer dizer, nós já estamos no vale, né? Pessoas que já passaram pelo deserto, que já estão com a pele já preparada para o que vem à frente, né? Mas eu costumo dizer, deserto não é um lugar ruim não, tá? É um lugar bom, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. E por Ele estar conosco todos os dias, né? A gente tem que ter a certeza de que Ele vai mandar maná do céu, que Ele vai mandar codornizes, que Ele vai mandar a nuvem para proteger do sol durante o dia e vai mandar a coluna de fogo para aquecer durante a noite. Né? Sabemos que o Senhor nos dá a provisão. Por Ele nos dar a provisão, independente do que a gente esteja passando, sabendo e tendo a certeza que estamos do lado do Senhor, nós devemos ter a convicção de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, existe um propósito, existe uma causa, então não temos que murmurar nem lamentar. Nós temos que buscar o Senhor para que a gente possa aprender, né? Buscar o Senhor pedindo a Ele que Ele nos ensine, que Ele nos oriente, que Ele nos mostre o que Ele quer de nós. É doloroso, Tassiana, é verdade, é muito doloroso, né? Não é fácil. Interessante que eu estava falando isso agora à tarde no círculo de oração da minha igreja, que fazem, quer dizer, fazem não, que no tempo que nós passamos pela dor, por tudo isso, é só para que nós possamos ser aperfeiçoados. Nós somos vasos na mão do oleiro, ele está nos quebrando para nos fazer um vaso novo. E qual o propósito disso? Não é porque Deus é ruim, é porque Ele nos ama, Ele nos corrige. A palavra de Deus diz isso, que por Ele nos amar, Ele nos corrige. Ele não quer que nós continuemos fazendo o que é errado, né? Seguindo no mesmo caminho. Eu ouvi um testemunho essa semana que ele dizia assim: eu glorifico a Deus por tudo que eu passei, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria sido corrigida da forma errada que eu vivia, né? E foi um testemunho de uma pastora que teve o casamento dela restaurado também, né? Eu sei que acontece muitas coisas, né? Eu tô vendo aí comentários de pessoas trazendo assim, dá vontade de morrer. E assim, esse momento ele acontece também. E aconteceu conosco também. Mas antes de começarmos a conversar, né? Porque eu vou tirar essa live como um bate-papo também, né? A gente vai estar interagindo, eu dando meu testemunho e interagindo. Mas eu gostaria de fazer uma oração, né? Para iniciarmos. Né? Nada melhor que orarmos ao Senhor, para que o Senhor ele nos direcione. Porque falar a palavra, simplesmente falar a palavra, é bem mais fácil do que a gente atrelar a palavra ao nosso testemunho. Nós devemos sim estar dando testemunho, sim, porque a Bíblia diz isso, que a gente tem que falar das maravilhas que o Senhor tem feito nas vidas da gente, né? Mas atrelar tudo que nós temos é uma responsabilidade muito grande. Saber que estamos trazendo a palavra de Deus para dentro das nossas vidas e isso tem gerado frutos principalmente para a nossa própria vida, né? Então vamos orar para que o Senhor ele tome a frente dessa live, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, exaltado e engrandecido seja teu nome. Te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estar na tua presença. Sim, Senhor, estar na tua presença, porque este momento nós estamos te convidando para estar junto conosco, Deus. Deus, sem ti nós não somos nada, nós não somos ninguém. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, pelas minhas imperfeições, por todos os meus pecados, aqueles que eu cometo, que eu ainda tenho dificuldade de ser retirada dele, como também aqueles que eu não consigo enxergar, que eu não consigo ainda, à luz da minha vista, enxergar que eu estou precisando ser moldada. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, então que o Senhor venha me transformar de acordo com os teus projetos. E que assim o Senhor se faça presente aqui no meio de nós, abençoe, Senhor, essa live, esteja aqui nos guiando, me ensinando, Senhor, para que assim eu possa transmitir para todos que estarão ouvindo essa live, que é bom e maravilhoso estar na tua presença. Amém? Amém, amadas. Então, vamos lá, né? Vamos dar o início, o pontapé inicial para essa live. Que bonito, Sérgio, a oração é a chave da vitória mesmo. A primeira passagem bíblica que eu gostaria de estar falando, né, aqui com vocês,
Eu gostaria de dizer, antes de falar, né, a palavra, gostaria de estar dando aquele recadinho que as meninas têm dado todas as lives, tá? Nós não temos mais grupo no WhatsApp, né? Nós estamos apenas com a página do Facebook, do Ministério Encorajando Mulheres, que logo mais a gente vai estar postando aí no link nas observações do vídeo, o link. E também com a minha conta do YouTube, que é parceira do Ministério Encorajando Mulheres, a qual eu divulgo os vídeos do Encorajando Mulheres. Também temos um blog, né, o blog da Rose. O blog chama-se Recomeçar, e estamos com esse blog. Tem alguns devocionais, alguns testemunhos, e nós tínhamos um drive com uma conta que tínhamos vários livros edificantes, a qual a gente disponibilizava para todas que estavam no WhatsApp. Só que como agora a gente não vai ter mais esse contato com as pessoas, então o que a gente está projetando? Colocar todos os livros que tínhamos no drive lá no blog da Rose, o Recomeçar, que também está sendo referenciado, né? Tem um linkzinho logo no início aí da minha página daqui do YouTube, há um link que dá referência ao blog da Rose, Recomeçar, tá? Então, em breve a gente vai estar colocando os livros lá também. E para quem ainda não assinou, né, a conta, não se inscreveu ainda na conta, é interessante que vocês se inscrevam, porque toda vez que tiver um vídeo novo ou uma live, ele vai estar comunicando, avisando a vocês. E curtir, né, o vídeo se tiver achando legal, e ativar o sininho, né, tá também essa orientação, porque o sininho é que vai te dar a informação de que tá chegando vídeo novo, tá bom? Então vamos lá começar, né? Começar o que já começou. Vamos ler Mateus 5, 22 ao 26, para vocês começarem a entender, né, o exato motivo, né, dessa live. Mateus 5, do 22 ao 26. O que a palavra de Deus diz? Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe estará sujeito a julgamento, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esse texto ele tem como tema: Jesus contempla o que foi dito aos antigos. Ele fala assim, basicamente, o início dele, na verdade, é o versículo anterior, né, que é o 21. Amém, irmãs. A gente sempre está orando, sim, um pelos outros. Olá, Léa, tudo bom? Então, vamos lá. Jesus, ele
no primeiro versículo antes desse, ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento, né? Aí ele começa a falar, né, que o mandamento não matarás, ele já é um mandamento incisivo, né? Deus disse não matarás e ele não revogou esse julgamento, esse mandamento, pelo contrário, ele reafirmou. Só que ele foi mais enfático, né? Ele está falando, não é só de não matar, ele continua, né? Ele enfatiza mais. Algumas pessoas costumam pregar que Jesus ele veio para nos redimir dos pecados, então nos permitir pecar, né? Nos liberar para o pecado. E na verdade não. Jesus quando ele veio para ratificar, né? Reafirmar, né? O que foi dito na palavra antiga, no Antigo Testamento, que aquilo que Deus disse, ele está deixando dito mesmo, só que de forma até mais profunda. Ele analisa isso daí. A paz, Aline, a paz, Léa. Veja só, quando ele diz que a gente não tem que se irar contra o irmão, não tem que proferir nenhum insulto ao nosso irmão, ele também fala a respeito até de chamar alguém de tolo. Então, eu pego esse versículo específico e vou colocá-lo na minha vida. Será que eu estou cumprindo o que a palavra de Deus diz? Quando alguém, não vou dizer nem mais alguém, quando o meu marido, que quis sair de casa, de repente vem querer conversar comigo por alguma razão e eu simplesmente desprezo? Será que eu revidando com a mesma pedra, com os mesmos insultos, eu vou estar fazendo o que Jesus me mandou, me ensinou através da palavra dele? Ele diz que não. Ele diz que eu não posso fazer isso. Está aqui nessa palavra. E mais além, ele continua na frente dessa palavra dizendo o seguinte, que se a gente vai perante o altar fazer uma oferta a Deus, e se a gente estiver em contenda com alguém, que a gente pare, que a gente vá resolver e depois que volte para ofertar, porque essa oferta não vai ser bem recebida. Essa oferta não vai ser agradável ao Senhor, porque eu vou estar em desacordo com o que a palavra de Deus diz. Meu marido é um comigo. Nós dois somos uma só carne. Diante do Senhor, isso não vai ser anulado a não ser com a morte, né? Isso está na palavra dele. Então, se Deus está dizendo isso para que a gente faça com uma pessoa que não é nossa carne, que não é tão próxima a nós, ele está falando que se a gente tiver alguém, né? Quando ele diz, cadê aqui? Um irmão, irmão, meu marido é meu irmão também, que nós somos em Cristo Jesus, né? Somos irmãos. Mas assim, um irmão, ele está querendo dizer uma pessoa de fora, uma pessoa pouco pode ser afastada. Se você tiver alguma coisa contra ele ou ele contra você, vai até ele, se reconcilia. Não, Ciênia, ainda não, né? Eu costumo dizer que, assim, o tempo do Senhor, ele é perfeito. Ele está me preparando. Ele está me moldando, me transformando, me colocando num lugar onde eu não venha estragar novamente, como eu já estraguei um dia, né? Sim. Existe um ditadozinho que diz assim, quando dois não quer, um não briga. É o contrário. Quando um não quer, dois não briga. Não é isso? Então, não existe a culpa só de uma pessoa.
a culpa ela é coletiva, né? No caso aí, ela tem parceria, né? Existia falta de entendimento meu com algumas atitudes da parte do meu esposo, a qual terminou que surgiu essa situação, né? Mas quando meu marido saiu de casa, aí eu ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu tenho vontade de morrer. Como é que você suportou noites, horas embaixo do chuveiro, chorando, desesperada, porque não sabia o que fazer? Porque eu não tinha a experiência que eu tenho hoje de me ajoelhar e me derramar na presença do Senhor, algo qual que quando vem qualquer angústia, qualquer tristeza, que quando eu me tranco dentro do meu quarto e em oculto, assim como a palavra dele diz, eu me coloco perante ele e me derramo na presença dele, que algum tempo depois, não consigo nem mensurar quanto tempo, porque as lágrimas derramadas no início são de angústia, mas depois começa a ser trocada. A lágrima de angústia começa a ser lágrima de gozo, de felicidade, da presença de Deus. E quando a gente sai daquele estado, o que acontece? Nós estamos totalmente restaurados, totalmente coberto da glória do Senhor sobre nossas vidas, porque nós buscamos a quem devemos buscar. Nós devemos entregar a nossa vida de corpo e alma. É como a gente costuma, corpo, alma e espírito, né? Porque o espírito está aqui, é a nossa mente. Então, se você souber o que é certo fazer, você e colocar em prática, você vai ver que as coisas ficam diferentes. As coisas, elas vão tomando um rumo diferente. Continuando a respeito da palavra de Deus, falando: oi Maria, obrigada meu anjo. Ô Léa, que bom, né? Ai, eu amo falar com vocês também. Tava com muita saudade de falar com vocês. Então, continuando a falar a respeito da palavra de Deus, eu gostaria que vocês anotassem todos esses versículos que eu separei para que a gente pudesse meditá-los. Mas não só hoje, não só agora na live, mas que a gente usasse ele para que a gente pudesse entender, sabe? O que é que Deus quer da nossa vida. Rosa, realmente, a mágoa, ela nos traz coisas ruins, sim. Não vou dizer a você que não passei por mágoa, não vou dizer a você que olhe, é como eu disse, existem várias fases, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Então, como o tema é convivendo com o marido que saiu de casa, então eu vou dizer uma coisa pra você. Você tá muito magoada? Tá muito entristecida ao ponto de não conseguir se controlar em relação às palavras que você vai dizer, a vontade que você tem de dizer um bocado de coisa para a pessoa, né? Derramar tua lamentação para a pessoa, dizer assim: você tá me causando isso, é por sua causa que eu tô vivendo isso, coisas desse tipo, porque isso é errado. Mas dá vontade, né? Nós somos seres humanos, nós vivemos em constante luta contra isso aqui, que é a carne, né? Então, assim, quando nós temos essa certeza de que nossa luta é com nossa carne, então fica mais fácil entender. Então, se você tem revolta, tem ira, tá com raiva, 4 anos, tá 4 anos? Não, o meu também tá 4 anos, ora. E talvez esses 4 anos ainda não foram suficientes porque você ainda não deu o lugar de Deus que é devido na sua vida. Porque quando você coloca o lugar, Deus no devido lugar na sua vida, é isso que eu estou dizendo a vocês. Eu paro de pensar em questão de tempo, sabe? Porque realmente existe, como em Eclesiastes diz, né? Existe tempo para tudo. Tempo para
chorar, tempo para se alegrar, tempo para recolher, tempo para jogar fora, né? Tem tempo para tudo, o Senhor, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E o tempo de uma pessoa é diferente do outro. Por quê? Eu estou há 4 anos. Uma pessoa com 6 meses já consegue alcançar o que eu passei 4 anos para alcançar, né? E uma pessoa está há 10 anos esperando. E eu não digo que é perca de tempo não, porque quando a gente está na presença de Deus, não existe tempo perdido. Deus Ele é que nos supre, Ele supre todas as nossas necessidades. Então nós não temos que estar preocupados com quando é, e sim saber que Ele vai fazer. A Adriana saiu de casa, né? Ah, meu anjo, é assim, né? Realmente é uma situação diferente. Você saiu de casa, tá? Mas você tá arrependida? Você já conversou com ele? Já tentou fazer algum contato? E nada de estar insistindo não, tá? Porque não é bem assim. Tenta só começar a ter contato mesmo, conversar, chamar pra conversar sobre algum assunto específico, se tiver filhos, sobre os filhos, porque é basicamente isso, tá? Quando o marido ele sai de casa, o contato que ele quer ter conosco apenas seria esse, o de falar sobre nossos filhos, né? E muitas mães, quer dizer, muitas mulheres usam isso como barganha, né, como moeda de troca, e começa a tá chamando o tempo inteiro o marido para falar sobre coisas do filho, às vezes reclamar por conta de alguma coisa que o filho fez. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não fica passando todas as informações para eles, não. Por quê? Porque assim, talvez se você ficar indo, se você ficar transmitindo todas as informações, ele não vai ter curiosidade de vir, de conversar com vocês, de falar alguma coisa com vocês. Então, deixa essa curiosidade aguçar neles. Quando ele chegar, você conversa, você fala sobre os assuntos. E não só sobre filhos, às vezes tem algum bem em comum para discutir. Deixa as ocasiões surgirem, né? E com isso, ser cordial é sempre importante, né? Independente do que ele tenha feito com você, eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar para ele é como Cristo, né? Quem é ele na presença do Senhor? Ele é alguém que Jesus morreu na cruz por ele também. Ele não morreu na cruz só por você. Ele morreu na cruz também por ele. Ou por ela, né? No caso dos homens que estão nos assistindo, né? Que já nos deu um alô aí. Então, assim, e para Deus, eu costumo dizer muito isso. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, tá? Se você é pecador e você sabe que você não adianta você dizer que não é, porque todos nós pecamos, né? Nós vamos morrer pecadores, nós só vamos estar glorificados quando formos para o céu. Aí sim, não vai ter pecado nenhum, mas enquanto estamos nessa terra aqui, Jesus disse, no mundo jaz o maligno, então nós estamos passivos de estarmos cometendo pecado. Então, para Deus não existe pecadinho e pecadão. O pecado dele não é tão grande quanto o teu, que mentiu por alguma razão. Besteira, mas mentiu, é mentira. Mentiu. E aí? Deus disse, não, que nós não podemos mentir, né? Inclusive, ele disse que o pai da mentira é o diabo. Vê que coisa forte. Aí tu mente por uma besteirinha. Ah, mas foi uma besteirinha, só foi uma mentirinha de nada. É mentira do mesmo jeito, né? Então, é verdade, mas Daiane, não existe pecadinho e pecadão, mas isso assim, eu não tô dizendo, eu tô explicando isso pra você, mas não é pra você chegar pra ele e dizer assim, ah, não, porque não existe pecadinho, eu sei que você peca tanto quanto eu também peco, nada disso, você não tem que discutir nenhum assunto desse com o marido, tá? Isso daí tem que morrer. Vocês não tem que estar jogando na cara nada que ele faz, nem cobrando nada. Se ele te prometeu alguma coisa e não cumpriu, você não tem que estar cobrando a ele porque ele não cumpriu. Deixa ele na mão de Jesus, deixa ele na mão do Senhor, que é ele que vai tratar dele. Tu não é Espírito Santo para estar o tempo inteiro na consciência do homem dizendo assim, estás errando, estás errando, estás errando. Isso é papel de Espírito Santo, tá? Então deixa o Espírito Santo agir. E o teu papel é fazer o que a palavra de Deus diz,
né? Vamos continuar, vou aqui. Engraçado, eu selecionei duas passagens aqui, que é Provérbios 17:1, especificamente, porque essa primeira passagem, que é de Mateus 5, vou falar novamente para quem não pegou, Mateus 5:22-26. Eu não vou ler novamente, mas vocês tirem como base, né, para depois estarem meditando nela, a respeito porque quando Jesus fala, antigamente foi dito, não matarás. Eu, porém, digo, não te iras com a pessoa, não entre em contenda com ela, não chama nem ela de tolo. Algumas versões dizem doido, né? Essa minha versão tá falando tolo. Quer dizer, não xingue a pessoa. Porque aqui tem dizendo que se tu fizer qualquer uma dessas coisas, estiveres oferecendo alguma coisa a Deus, não está sendo recebido. Está sendo uma oferta de tolo, uma oferta em vão. Porque Jesus disse, vai primeiro te reconciliar com teu irmão para depois ofertar a mim. Né? Então, assim, é uma coisa, Jesus, os ensinamentos do Senhor, ele é bem mais além do que muitas pessoas podem imaginar. Então, Provérbios 17:1, mais especificamente falando sobre a mulher. Mas, para os homens que estão ouvindo aí, pode ser trocado, tá? Ele tá aqui falando sobre a mulher, mas pode ser trocado, né? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que uma casa farta de carne e contendas. Olha aí. Adianta eu ter minha casa toda provida, não faltando nada, e ter contenda nela? Eu não vou ter paz. Aqui tá dizendo que é melhor um bocado seco. Um pedacinho de pão sem nem café para tomar, sabe? Um bocado seco, é seco mesmo, sem nem água para molhar a garganta. É melhor esse bocado seco e a tranquilidade do que a casa farta de carne, né? Aqui tá falando a carne, mas a carne por quê? Porque a carne é uma das coisas que ainda falta em algumas mesas, né? Que é uma coisa que teria que ser assim um luxo para algumas pessoas. E contendas. Deus, ele não se agrada das discórdias, das contendas. E acredito eu que muitos dos maridos que saíram de casa, ou mulheres, saíram justamente porque não aguentavam mais. Não aguentavam mais esse tal chamado DR, né? Vamos discutir relação agora, né? E assim, a gente precisa conversar, mas o tempo inteiro é aquela história. Aí vou para o segundo versículo que fala sobre isso, né? Provérbios 21:9. Melhor é morar no canto de um eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa, né? E mais à frente no provérbio ele fala assim, a mulher rixosa é como uma goteira sem fim. Tu imagina naquele tempo de chuva, aquela goteira pique, 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 pingando o tempo inteiro? Que coisa difícil, né? Aí você imagina para outra pessoa, quando nós ainda não estávamos sendo moldada, conhecendo verdadeiramente qual é a palavra de Deus, o que a gente fazia? Tudo era, vamos lá, vou falar, a gente tem que resolver isso, a gente tem que resolver isso, a gente tem que resolver isso, e resolve mesmo. Resolve não da forma que você imagina que vai se resolver, né? Resolve porque a pessoa não aguenta mais e diz assim, não quero mais saber disso, né? Então, assim, aí como esse homem volta ou essa mulher volta à tua convivência dentro de casa, como é que tu vai conversar com ele? Da mesma forma que você fazia antes? Se você fizer dessa forma, realmente mudança, transformação não está acontecendo, né? Pois é, né, Márcia? Muitas pessoas vivem dessa forma. E como eu falei, se existe ainda muita mágoa, muita revolta, muita ira, é melhor que esse contato ele não venha acontecer ainda.
porque ainda precisa ter autocontrole, né? Domínio próprio, porque muitas vezes a gente quer dizer alguma coisa que não deveria dizer. Então, mas o Espírito Santo está o tempo inteiro nos dizendo, não fala isso agora não. Mas a ira toma conta da pessoa que ela ultrapassa, né? Ela não ouve a voz do Senhor e termina que faz. Aí depois que o negócio está feito, aí não tem como voltar atrás, né? A situação, como diz, tapa dada não é tirada, né? Então, assim, é bem mais difícil. Bem, Suzy, isso é uma coisa muito pessoal, tá? Como a Suzy ela colocou aqui, que se é bom ter intimidade com o marido, eu vou dizer, a palavra de Deus diz que você não é dona do seu corpo. Que quem é dona do seu corpo é o seu marido. Então, se ele está te procurando, por que você vai negar ele? Não existe nada na palavra de Deus que te impeça de estar, né, fazendo isso. Algumas pessoas dizem, não faz não, porque se tu abrir ele vai se acostumar com essa situação e não vai voltar para casa. Nós temos, no Encorajando Mulheres, vários testemunhos de mulheres que os maridos estavam fora de casa e vieram a ter intimidade com elas, estando inclusive com OM, e essa pessoa continuou orando, continuou esperando, passou a ter essa atitude diferente, ele viu a mudança, né, na vida deles, né, porque não foi só um, e hoje estão com o casamento restaurado. Aqui tá perguntando se atrapalha. Não atrapalha. O que pode atrapalhar o Senhor? É você não cumprir o que a palavra de Deus diz. Que não é atrapalho, tá? Isso é assim, impede ele de dar a bênção, porque é isso que a palavra de Deus diz. Aquele que obedece ao que está na palavra dele, ele tem as bênçãos para oferecer. E aqueles a qual desobedece, tem as maldições a serem herdadas. Não é de gerações antigas, não, é por conta de você mesmo, tá? Aí, algumas pessoas acreditam em maldições hereditárias e tal. Eu não descreio disso, mas eu creio num Deus que ele quebra toda e qualquer maldição. Então, a partir do momento que você passou a servir ao Senhor e obedecer os mandamentos, o que está escrito na palavra dele, porque não falo só os mandamentos, porque as pessoas se atrelam só aos mandamentos, os 10 mandamentos, e não é só isso. Você estudar a palavra, ver o que ele está querendo de você através da palavra dele, porque a palavra de Deus diz lá em Oséias, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, assim, se a gente não conhece a palavra, então a gente sofre, porque a gente começa a agir de forma diferente da vontade de Deus. E por desconhecer mesmo. Mas a partir do momento que a gente quer receber as bênçãos do Senhor, então a gente tem que buscar estudar mesmo, ler a palavra de Deus e colocá-las em prática. Que não é impossível não, é difícil, não é fácil, tá? Bem, assim, essa questão não está aqui na live de hoje, então eu não vou mais estar falando a respeito disso, tá? Com relação à intimidade. A live hoje, ela tá com relação a conviver, né? Em relação a trabalhar, né? A nossa forma de tratar, de agir, como eu já disse, e é isso que eu tenho como, porque eu já vi várias pessoas. O fato de você, se seu marido lhe procurar e você ceder para o seu marido, não tem nenhum problema não, tá? Mas também isso é uma questão pessoal, tá? Tem gente que não consegue porque fica pensando N coisas, pensa porque ele tá lá, outra hora vai estar com a outra e tal. Mas uma coisa eu lhe digo, como a Mônica costumava dizer, se ele tá vindo lhe procurar, então ele tá sentindo falta de você. Porque a outra ele tem também a hora que ele quiser, né? Então se ele tá vindo lhe procurar, ele tá sentindo falta de você. Então não deixa passar a oportunidade de você cumprir o seu papel de esposa ou o marido de esposo, né? Porque
como eu disse, a palavra de Deus diz que o nosso corpo não pertence mais a nós a partir do momento que nós nos casamos, que o seu corpo, mulher, pertence ao seu marido e o do seu marido pertence à sua esposa. Infelizmente, existe caso de pessoas que estão nessa mesma condição, né, de estarem com o marido em casa e o marido está saindo com outras pessoas, né? Eu vou dizer uma coisa pra você, não é certo, não é o correto. Agora você tem que analisar a sua própria vida, né? Se você suporta, se você acredita que com o Senhor você consegue suportar essa situação, então continue. Mas é uma coisa muito pessoal, tá? Isso não tem a ver assim com que, não, porque, mas também, se a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que se o descrente se apartar, você é cristão, e o descrente se apartar, se aparte que você não deve servidão. Não é por obrigação, tá? É porque você se pertence um ao outro até que a morte os separe. E aí muita gente diz, então eu vou ter que fazer porque está escrito que meu corpo... Não, Deus ele nos dá o livre-arbítrio e nos dá a condição de viver aquilo de acordo com o que nós podemos, né? Mas se existe a oportunidade, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Várias mulheres do MJ, que era um grupo do WhatsApp, vivia dizendo, né? Quem me dera que o meu marido chegasse na minha casa e me procurasse. Muitas estão se negando, enquanto muitas estão esperando a oportunidade de estar com seus maridos intimamente, né? É muito complicado isso, porque são várias cabeças, né? E cada cabeça é um mundo, cada cabeça pensa de uma forma. Por isso que eu digo a você, não existe uma receita de bolo, né? Existe sim a palavra de Deus pra gente seguir, e cabe a você querer segui-la ou não, e saber o quanto você pode, né? Que cada um tem o seu limite, né? Então não adianta. Exatamente, Tassiana. Cada pessoa tem um jeito diferente. Nós somos... a essência é a mesma, o Senhor nos fez igual, mas as mentes são diferentes e há uma diferença entre eu fazer o que eu quero, distorcendo totalmente o que a palavra de Deus diz, ou eu optar em fazer o que a palavra de Deus diz, pedindo ao Senhor que Ele me dê sabedoria, que Ele me oriente no que eu devo fazer. Eu quero fazer aquilo que o Senhor determinou, sem que seja uma coisa obrigada, que seja uma coisa prazerosa. Mas quando a gente começa a pedir isso a Deus, as coisas elas vão fluindo de uma maneira tão natural que vocês nem percebem, quando vê já está fazendo conforme o que a palavra de Deus diz. Não é porque foi obrigado a fazer, mas porque você pedindo a Deus que Ele lhe dê sabedoria, as coisas vão indo para um rumo que quando você vê já está fluindo, né? Eu já falei as três versículos, mas ainda tenho mais dois que eu gostaria de estar frisando antes de me aprofundar, né, terminando meu testemunho. Provérbios 15, 18. Eu estava com ele aberto, achei aqui. Provérbios 15, 18 diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Né? Vê, aquela pessoa que é mais obstinada, é mais querendo ser dono de si, querendo dominar a situação, ser o certinho da história, geralmente ele suscita a contenda, né? Ele faz com que a contenda ela aumente em vez de diminuir. Mas o longânimo, né? O que é longanimidade? É ânimo com bastante temperança, né? É ânimo com tempo para se realizar,
né? Então, a longanimidade, ela nos faz ser mais pacífico. E com isso, a luta ela vai sendo apaziguada, como diz a palavra de Deus. Porque quando você responde imediatamente a uma coisa que ele foi agredida, vou falar verbalmente falando, né? Ou a uma situação que lhe machucou, então você termina que você age pelo seu impulso. E aquilo dali aumenta e geralmente quando a gente está diante de uma situação, de uma discussão, de uma contenda, nós sempre achamos que nós temos razão. É muito, muito difícil uma pessoa estar dentro de uma contenda achar que está sem razão. E muitas vezes não tem razão, né? Mas essa é a tua verdade naquele momento. Só depois que a situação passa, que você vai analisar e às vezes você reconhece que realmente aquilo dali não fazia muito sentido. Mas no momento, muitas vezes você só se acha com razão. E por conta disso você luta pela sua causa e nessa hora a contenda aumenta e em vez das coisas serem resolvidas, elas são pioradas, né? E Provérbios 26, 21 diz assim: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender as rixas, né? As pessoas que tendem a contender, a brigar, a lutar pelos seus ideais, a lutar pelas suas causas, elas geralmente geram essas situações, né, de acender as discussões, né? A convivência ela tem que ser pacífica, ela tem que ser harmoniosa, independente do que tenha causado a dor, independente do que tenha... Se a situação ainda não foi solucionada, independente de tudo isso, nós temos que analisar a situação quase como se a gente estivesse do lado de fora. Porque quando a gente está do lado de fora de uma situação, a gente consegue analisar ela com mais clareza. Mas quando a gente está dentro, é como se a gente estivesse no olho de um furacão. A gente fica ali rodando, 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 não sabe para onde sair. E fica lá no meio da tormenta. E se a gente estivesse do lado de fora, a gente poderia conseguir ver qual é o melhor caminho a ser trilhado para poder sair diante daquele problema. Então, que a sabedoria do Senhor seja colocada na vida de vocês para que vocês possam entender qual é a melhor forma de lidar com a situação. Quando eu falo assim, que como algumas falaram assim, hoje eu estou vivendo uma situação que eu quero morrer. Quanto mais você busca o Senhor, Ele vai trabalhando no seu coração, vai te ensinando a buscar e entregar tudo nas mãos dEle. Verdade! Isso é uma verdade pura, né? Então, quando a gente tem essa convicção, né, de que o Senhor ele está no controle de todas as coisas, Ele vai colocar as coisas no lugar, que tudo tem seu tempo, a gente não tem que se exasperar, a gente não tem que ficar analisando minha vida com a vida de fulano, com a vida de ciclano não, porque são histórias diferentes, são cabeças diferentes, só Deus sabe o que essas pessoas tiveram que passar para já ter alcançado as bênçãos que estão buscando, que estiveram buscando, e outras ainda não, porque não fale mal do cônjuge para terceiro como se estivesse falando mal de si próprio. Verdade, é isso mesmo. Isso é uma das coisas principais, tá? A gente não tem que estar falando mal do nosso cônjuge para ninguém, E eu vou dizer, existem muitas pessoas que vêm até você para falar mal. Então você tem que ter sabedoria. Esperar, quando estiver diante de uma situação dessa, dizer assim, bem, eu não estou muito interessada em saber o que ele está fazendo ou deixando de fazer, não. Porque não adianta também nem você dizer assim, Deus estará tratando com ele. Porque é como se fosse assim uma espécie de vingança, sabe? Mas Deus vai tratar com ele. Deixa ele na mão de Deus. Algumas pessoas costumam dizer isso. E não é bem assim. Eu acho que a maneira mais apropriada de se lidar com essa situação é você dizer assim, eu não tenho interesse em estar sabendo o que ele está fazendo agora, não. Eu estou vivendo minha vida, então eu não tenho nenhum interesse em estar sabendo o que ele está fazendo. Basicamente isso.
Então, existe muitas coisas, como eu disse, assim, eu estou dando o meu testemunho sem precisar estar dizendo as coisas ruins que eu passei, mas sim, que eu passei sim dor, passei sim tristeza, vontade, como a irmã também se declarou aqui, né, que estamos passando por várias fases. E a primeira fase, eu acredito, como dizem assim, a fase do luto, porque assim, é um luto de alguém. Tu já imaginou você ter luto de uma pessoa que ainda está viva? Né? A pessoa decide sair de casa, não importa a razão. Mas, oi Anne, seja bem-vinda, meu amor. Já estamos no finalzinho, mas depois você dá uma olhada, o vídeo vai ficar disponível. Não importa a razão pelo qual a pessoa saiu, né? Aqui a gente não está para discutir qual foi o motivo. A gente tem que reconhecer que aconteceu e o que é que eu tenho que fazer para que essa situação seja revertida. O que é que Deus quer de mim para que eu venha alcançar? O que Deus pretende para a minha vida? Então, conviver com uma pessoa que saiu, que frequenta a sua casa ou que ele procura, não é fácil, principalmente para aquelas que ainda estão nesse período de dor, de revolta, de tristeza. A gente sabe que muitas pessoas também chegam para nós para nos apoiar nessa hora e por falta de sabedoria, né? Em vez de ajudar, às vezes atrapalha, né? Como eu escutei agora há pouco um testemunho, né? A respeito de uma pastora mesmo ela é pastora Rosângela, se eu não me engano, o nome dela, que ela diz o seguinte: ela nunca teve apoio de ninguém com relação à restauração do casamento dela, porque nem os pastores da igreja dela e os irmãos em Cristo diziam assim: não, você é jovem, você é independente, você não tem que esperar por ninguém, vá viver sua vida, resolva sua situação com ele e vá viver sua vida. E na verdade Deus não permitiu que ela fizesse isso, né? E o que aconteceu? Deus contemplou a fé dela a respeito da restauração dela, que terminou que no final o testemunho dela, para algumas pessoas é de tristeza, mas Deus sabe de todas as coisas, que ela disse que Deus guardou, salvou e guardou o marido dela, e ela é muito feliz por isso, porque Deus cumpriu as promessas na vida dela, e ela sabe que os propósitos de Deus são maiores do que o que ela possa imaginar, né? Então, muitas pessoas imaginam o seguinte: por que Deus permitiu que um casamento fosse restaurado e depois que ela alcançou todas as maravilhas, conviveu com um homem que ela nunca conviveu durante toda a vida dela, o marido dela foi maravilhoso para ela no período que esteve com ela, como se quisesse recompensar tudo que ele fez ela passar. Deus permitiu tudo isso para que ela alcançasse, né, o desejo do coração dela. Guardou porque ela fez uma oração ao Senhor. Ela disse: Senhor, eu prefiro perder para o Senhor do que perder para o mundo. Então, se o Senhor se não for trazer meu marido para mim novamente, mas que o Senhor salve e guarde. Foi essa a oração que ela fez ao Senhor, porque ela amou a alma do esposo dela, né? Então, Deus permitiu que ele voltasse para casa, que ele fosse um marido maravilhoso, e salvou e guardou. Porque Deus conhece o coração do homem e sabe se ele vai voltar a cometer algo que venha a machucar. É muito forte mesmo, muito forte. Mas é uma coisa muito maravilhosa. É muito maravilhosa porque a gente está vendo que existe uma cura, né? E ela é uma pessoa muito feliz e ela fala a respeito de que Deus faz, Deus é Deus e continua fazendo, né? Então, é isso que nós temos que ter em mente, né? E não importa o tempo, o importa é o que eu estou fazendo com esse tempo, né? O que eu tenho feito com esse tempo? Eu tenho contribuído para o Senhor? Depois eu coloco o link desse vídeo nos comentários. Nenhum desses comentários que estão sendo feitos aqui na live, eles vão ficar disponíveis, eles somem, tá? Então, quem quiser depois colocar
algum pedido de tema para que a gente debata futuramente, coloca depois que a live acabar, porque senão ele não vai ficar disponível para a gente não vai ter como acompanhar. Então, voltando para a situação atual que estamos vivendo, né? Então, assim, existe um propósito, um dos propósitos que eu terminei descobrindo era me moldar, era me transformar numa pessoa melhor, porque eu era uma porcaria, eu não prestava pra nada, né? Algumas pessoas fazem assim, é tão bonito, é tão maravilhoso você escutar uma pessoa que lhe conheceu, desde o início da minha convivência, assim, desde quando eu me casei, no princípio do meu relacionamento, e chega uma pessoa no meu privado e diz assim: Bel, eu louvo a Deus pela tua vida, eu vejo que você tem deixado o Senhor moldar a tua vida e você tá sendo uma pessoa diferente do que era antes, né? Só Deus sabe como é que eu tive que passar, né, por essa moenda para poder chegar onde eu cheguei. Muitas pessoas continuam na moenda porque querem, porque escolhem não mudar, porque não reconhecem que precisa haver uma transformação e uma mudança de caráter. Só Deus muda caráter, mas se você permitir, eles mudam sim. Era uma porcaria também, era Anne. Pois é, mas o Senhor é bom, o Senhor ele faz milagres, né? Que é o meu caso, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. É igual a canção de Estela, faz o milagre sou eu, mas sou eu mesmo. Porque quem me viu antes e quem me vê hoje, não é por minha própria força, não. É porque Deus foi moldando, e existe muita coisa ainda para mudar, tá? Eu não sou perfeita, não. Estamos em processo. Verdade, Elisene? É um processo mesmo. Estamos em processo, estamos em transformação. Enquanto estivermos nesse mundo, é isso que nós vamos ter que passar, né? Permitir que o Senhor faça essa transformação nas nossas vidas, porque não é pela nossa força, não é por nós mesmos, é difícil, perdoar não é fácil, conviver com uma pessoa que lhe causou muitas dores não é fácil, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, quando você perdoa, você está profetizando, né, algo para sua vida. Por mais que o seu coração ainda esteja magoado, por mais que o seu coração ainda esteja ressentido, mas quando você diz assim, eu perdoo, declare. Declare com sua boca, declare várias vezes, toda vez que vier um sentimento de dor, toda vez que vier um sentimento de angústia, de tristeza, declare, eu perdoo, e fale o nome da pessoa, mesmo que, assim, claro que isso em casa, né, porque se tu estiver no meio da rua e falar uma coisa dessa, vão te dizer que tu é doida, mas, às vezes, quando a gente faz assim, eu mesma tô andando no meio da rua, às vezes eu falo baixinho e falo, né? Eu falo sim, eu falo com o Senhor no meio da rua. Agora, claro que eu tomo um pouquinho de cuidado pra ver se não tem ninguém por perto. Porque senão vão realmente me dizer que eu tô variando, tô doida, andando no meio da rua falando só. Eu não tô falando só, tô falando com o meu Senhor. Mas um lugar melhor de falar com o Senhor é no recôndito do teu quarto. É lá, escondidinho, guardadinho, fechadinho. É o melhor lugar, porque ali você se derrama e tudo que é ruim ele sai tirando de dentro de você, né? Quando eu ouvir a dor, quando eu ouvir essa ira, quando eu ouvir todos esses sentimentos, essa revolta, tudo junto dentro do meu coração, foi um processo, não é enganação não, tá, gente? É porque assim, a gente diz assim, eu perdoo, mas aí a situação ainda continua do mesmo jeito. Aí você sentia de novo, sente novamente, mas eu perdoo. E aquela dor sente novamente, e acontece de novo, e vem, e você diz, eu perdoo. E vai dizendo, eu perdoo. Não precisa ser pra pessoa não, é pra você mesmo. É você dizendo para o Senhor, eu perdoo. Por mais que... Márcia, anda igual uma doida na rua. Pois é, né? Isso é de quem tem intimidade com Deus, vai falar com Deus em qualquer lugar. Aí então, quando você declara várias vezes que perdoa,
mesmo tendo dor ainda, mesmo muitas pessoas, mas isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é mentira. Não é. É como eu disse, você está profetizando para a sua vida que você está dando abertura para que o Senhor faça isso na sua vida. E quando você menos esperar, você vai ter perdoado mesmo. Você vai olhar para a pessoa com olhos diferentes. Você vai deixar com que o amor realmente ele prevaleça no meio de vocês, né? Pois é, Léa. Esse exercício do perdão, eu sou a testemunha disso, né? Dor, ela aparece de vez em quando, tristeza aparece de vez em quando, mas não como era antes. Porque, na verdade, eu costumo dizer assim, minha alegria não depende de pessoas nem de coisas. Minha alegria vem do Senhor, né? E não é uma alegria falsa, como já chegou alguém. Tu acredita que o diabo, ele manda mesmo, assim, algumas setas, através de alguns emissários, pessoas, às vezes, até cristãos, que se deixam ser usados por eles. É assim, essa sua alegria é uma falsa alegria. Você não é feliz de verdade porque você ainda tem frustração porque não alcançou certas coisas. Minha alegria não depende de coisas, né, de pessoas. Minha alegria vem do Senhor. Então, independente da restauração ter acontecido ou não, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu só tenho que esperar esse tempo, o Kairos, né, que é o tempo do Senhor, né, quer dizer, não Cronos, que é o nosso tempo. Aprendi isso essa semana, tá? Cronos é o tempo do ser humano e Kairos é o tempo de Deus. Então, o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Então, e cada um tem um tempo diferente, porque Deus é que vai saber quando você estiver preparado para receber. Porque você não vai dar um presente para um bebê, um presente de uma criança que tem 7 anos de idade. Porque o bebê vai conseguir brincar com aquele presente? Ele vai conseguir usufruir? Não vai, né? E quando você for dar um presente para alguém, você vai ter que dar de acordo com a faixa etária dele e se encaixa com a vida dele, né? Às vezes você compra um presente para dar a alguém e diz assim, ainda não está no tempo de eu dar, né? Então é assim o Senhor para conosco, né? As promessas deles não se cumprir, mas quando a gente estiver preparado e prontinha para receber, né? Exatamente, a gente tem que orar mesmo, né? Por todos mesmo, gente. A gente tem que orar pelas pessoas que saem de casa, as esposas ou maridos, e orar também pelas pessoas que estão convivendo com ele, porque todos estão sendo enganadas pelo inimigo, né? Eles acham que estão sendo felizes e estão lutando pela sua própria felicidade, onde na verdade é mentira do inimigo para que aconteça os propósitos dele, né? Que a família seja destruída, que não haja a restauração, porque a família é o projeto de Deus, então nada que distorça disso, né, vem de Deus. Então, o que for diferente disso não vai vir do Senhor, não é a vontade de Deus. Por mais que algumas pessoas ainda estejam acreditando, porque muita gente até frequenta igrejas e vivem, né, achando que estão fazendo coisas certas, mas é só enganação, né? Então, para que fique claro em relação a isso, hoje, a princípio, minha convivência, eu ainda, depois que meu marido saiu de casa, eu ainda passei muito tempo ainda sendo rixosa, tá? Toda vez quando ele vinha, a gente discutia. Eu já cheguei é vergonhoso dizer, mas eu não posso deixar de dizer, porque hoje eu sou diferente. Eu já cheguei a fazer escândalo, né? A ponto de vizinhos virem até a minha casa para saber o que tinha acontecido, porque eu estava gritando com ele, porque eu estava revoltada, porque eu estava enraivecida com certas situações que não vale a pena nem estar falando sobre, mas aconteceu. Como eu disse assim, eu era uma porcaria. Eu vivia assim, querendo que as coisas fossem feitas do meu jeito, e tinha que ser do meu jeito, e quando as coisas não eram do meu jeito,
isso me irritava muito. E Deus transformou essa pessoa aqui de uma forma que hoje eu faço um projeto, se deu certo, amém, se não deu certo, amém também. E eu tô dando glória e aleluia por tudo que acontece, porque até quando vem uma coisa ruim, eu sei que é para o meu bem, que é para lá na frente eu vou entender que para mim naquele momento aquilo foi ruim, mas Deus sabia o que viria mais na frente, né? A minha separação com o meu marido hoje, ela me fez ser uma mulher diferente. Então glorifico a Deus por isso, né? Me fez ser uma mulher preparada para falar com algumas outras mulheres que estão vivendo o que eu já vivi, né? Tenham paciência, orem muito ao Senhor, peça para que Deus reja o seu coração, faça assim como a palavra de Deus diz. E para finalizar, eu acho bem interessante esse versículo e é isso que eu acho que nós temos que colocar na nossa mente de todo o nosso entendimento basear-se nisso. Isso daqui é a verdade pura, porque a palavra de Deus é a verdade, né? Mas aí, Efésios 6,12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso é a base do nosso entendimento aqui nessa terra. Nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. É contra os demônios que têm assolado a vida dessas pessoas, ou até as nossas próprias vidas, viu? Porque eu sei que muitas vezes a gente se deixa ser levada pelo sopro do inimigo. Se a gente não estiver vigilante, a gente termina fazendo diferente do que Deus quer que nós façamos. Então, eu gostaria muito de agradecer, vou encerrar a live agora, a gente já está com 1h e 11 minutos de live. Eu agradeço a presença de todas, né? A permanência, porque eu estou vendo que realmente o pessoal que iniciou e permaneceu aqui estão conseguindo me aturar esse tempo. Eu agradeço vocês. Não desistam, tá? Eu também, Léa, tô morrendo de saudade de todas. Não desistam, porque a família é o projeto do Senhor, né? E aprendam a ser mulheres segundo o coração de Deus, homens segundo o coração de Deus, né? Porque quando nós agimos de acordo com o que Deus determina na palavra dele, nós sabemos que nós passamos a viver melhor, viver com paz, viver com tranquilidade, viver feliz de verdade, porque nossa felicidade não está em homens, né, em pessoas e nem em coisas. Nossa felicidade vem do Senhor, nossa alegria vem do Senhor, né? Então, que possamos sim ter essa certeza que a convivência dá para existir e quanto mais você melhorar essa convivência, mais rápido vai chegar, né, a bênção na sua vida, porque você está dando lugar ao Senhor e é isso que importa, né, para que as coisas venham a acontecer. Não é barganha, tá? Não é moeda de troca. Não é você fazer, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar. Não. Ele vai dar porque Ele é bom, Ele é misericordioso, né? Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele cumpre todas as promessas que Ele fez. Mas não é porque a gente tá fazendo, é pela graça, Aline, exatamente. É pela graça e a gente tem que ter essa certeza. A partir do momento que se a gente se diz cristão, a gente tem que viver conforme Cristo determinou na palavra, né? E as outras coisas vão acontecendo naturalmente na vida de vocês. O processo não é fácil, o processo é difícil e doloroso, mas há galardão para aqueles que continuam firme
diante dos propósitos do Senhor. Então, fica firme aí, espera que no tempo do Senhor, não é no nosso tempo, tá? Eu creio que pode acontecer de muitas que estão com menos tempo do que eu conseguir a restauração e eu ainda não, mas eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em fazer a vontade de Deus. Eu sei que Ele está me preparando e eu vou chegar lá, né? Eu tento fazer o que Ele determinou para mim e é isso que a gente tem que buscar, né? Sabedoria do céu, amém? Então, para não ficar só também nas minhas palavras, eu gostaria de louvar uma canção que eu aprendi recentemente, né? E eu gosto de cantar e eu vou tentar cantar ela aqui para vocês. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência para escutá-la. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, Jesus. Amém, amadas. Fiquem na paz do Senhor. Agradeço a vocês. Um grande beijo e até a próxima, viu? Semana que vem, Ana vai estar vindo com uma nova live. Eu não vou estar dizendo o tema não, mas vai ser um tema bem forte também. Que nós estejamos todas unidas aqui nesse só propósito, amém? Fiquem com o Senhor. Depois eu posto aqui o nome da música para vocês saberem, tá? Um beijo, tchau! Deixa eu dizer lá, filho.